Salve espectadores do canal, mais uma dica de livro e dessa vez uma obra sobre um período histórico tão fascinante que se tornou gênero de cinema. O livro de hoje faz parte de uma coleção que foi publicada no Brasil pela Companhia das Letras e que infelizmente está esgotada. O livro de hoje, O Faroeste, de Claude Follain. Essa edição foi lançada no Brasil em 1989. Como disse, faz parte de uma coleção chamada A Vida Cotidiana, que tinha livros sobre os mais diversos contextos históricos. Você tinha livros nessa coleção sobre vida cotidiana na Itália durante o Renascimento, sobre a vida cotidiana dos astecas no momento da conquista pelos espanhóis, sobre Viena ali entre o século XIX e XX, se eu não me engano tinha um sobre a República de Weimar. Era uma coleção bem abrangente. E esse livro foi um dos que mais me chamou a atenção quando eu descobri essa coleção. O Faroeste, palavra essa que é um aportuguesamento, por assim dizer, da expressão Far West, ou seja, Oeste Distante, fala sobre o período que nós conhecemos como Velho Oeste nos Estados Unidos. O autor, no começo do livro, tenta delimitar mais ou menos o que seria esse Velho Oeste, do ponto de vista temporal e geográfico. A proposição do autor, embora ele admita que ela não seja tão rígida assim, porque há elementos precedentes e elementos posteriores a esse período que se encaixam com o contexto do Velho Oeste, o autor delimita um período entre 1865 e 1895 como o período do ápice desse momento que conhecemos como Velho Oeste, um momento pós-guerra civil e anterior ao século XX. Ele discute também como esse lugar chamado de Oeste geograficamente foi mudando. No início, o Oeste era tudo o que ficava a partir dos Montes Apalaches. O país foi se expandindo em direção ao Oeste, tomando terras, negociando com o México, com Inglaterra e tomando terras para si. Essa fronteira do que era o tal Oeste distante foi indo em direção ao Oeste também, em direção a Texas, por aí vai. Fazendo jus ao nome da coleção, A Vida Cotidiana, o autor traz muita informação que para alguns pode ser considerada até mesmo mundana, como por exemplo aspectos da geografia local e mesmo do caminho rumo à Califórnia, que seria o extremo desse oeste, né? E também ponto final de muitos desses aventureiros por conta do ouro que foi encontrado nessa região e que iniciou uma corrida do ouro na segunda metade do século XIX. O capítulo 1 se chama Go West, ou seja, vá para o oeste. Ele discute quais eram as vias e quais os meios para se chegar até esse oeste. No caso, as vias navegáveis, né, os trajetos por rio, as ferrovias, no caso a ascensão das ferrovias nesse oeste, as pistas, as diligências, e enfim, toda essa expansão rumo ao oeste do ponto de vista do transporte e da locomoção. O capítulo 2 se chama O Lado dos Mineiros. Como é de se imaginar, ele tenta dar uma noção da vida no Oeste a partir da vida de quem trabalhava na mineração. Lembrando que nesse período foram descobertas muitas jazidas de metais valiosos. E quando eu digo valiosos eu não falo só de ouro, eu falo também de metais importantes para a indústria. Nesse capítulo ele discute a evolução das técnicas de mineração e da vida nos acampamentos, as dificuldades especificamente, porque temos que levar em consideração que essa região nós chamamos de Oeste, é uma região cuja moradia, dependendo de onde você está, pode ser bem complicada, no sentido de que é uma região muito quente durante o dia e muito fria durante a noite, com recursos escassos, vegetação escassa, e estamos falando aqui de século XIX. Então era uma vida bastante difícil para muitos. O capítulo 3 se chama Junto aos Colonos. Ele discute como os incentivos do governo à ocupação do Oeste, a venda de terras muito baratas para que os colonos pudessem ir ao Oeste fazer a sua vida, facilitou a ida em massa de muita gente para essa região do Oeste, para ocupar esse território. Esse capítulo então discute como era a vida desses colonos, quais os seus problemas, os seus ressentimentos. E quando eu falo em ressentimentos, eu estou falando aqui dos colonos que foram para essa região por conta de promessas esdrúxulas que não condiziam com a realidade da vida nesse local.
Enfim, como era a vivência desses colonos nessa região. As leis de Homestead de 1862 forneceram muitas terras a quem ousou se aventurar no oeste, mas ignoravam as particularidades da região no que concerne à vivência cotidiana, ou seja, acesso a recursos naturais, a possibilidade de plantio, criação de animais, etc. O capítulo fala também do acesso à água, que era muito importante para os colonos, não só para uma questão de sobrevivência, mas para poder produzir nessa região, do ponto de vista agrícola e da pecuária. O capítulo 4 se chama Em Companhia dos Cowboys, colocando cowboys entre aspas. O cerne desse capítulo é desmistificar a imagem do cowboy, que se tornou o herói dos filmes de western. O autor até comenta que o cowboy de verdade morreu quando o cowboy mítico do cinema surgiu. Logo, esse capítulo se propõe a desmistificar uma série de pequenos mitos a respeito de quem era esse cowboy, de como ele vivia e de como a sua vida estava atrelada à pecuária. O capítulo 5 se chama Entre os Índios. Esse capítulo fala de apenas algumas tribos de nativos da América do Norte, da região dos Estados Unidos, e tenta, na medida do possível, mostrar como era a vida deles nessa região em relação ao contato com os colonos. Faz muito tempo que eu li esse livro e eu teria que ler de novo para fazer um vídeo só para ele, mas eu já deixo de recomendação a obra Enterrem Meu Coração na Curva do Rio, de Dee Brown. É um livro barato, muito fácil de conseguir, tem uma edição de bolso pela LPM, apresenta de forma didática e com muitas fontes primárias o que foi essa conquista do Oeste para os povos nativos. No entanto, também é um livro bem pesado e difícil de ler no sentido de que ele apresenta muitas e muitas atrocidades cometidas por esses colonos e pelos exércitos que foram enviados para acabar com tribos indígenas de modo a tomar o seu território e por aí vai. Enfim, é um assunto extenso, fica aí a dica do livro. O capítulo 6 se chama De uma Cidade a Outra. Ele se propõe a apresentar a anatomia dessas cidades, inclusive esse é um dos subtítulos, e quais eram os perigos e problemas de se viver nessas cidades. Como era de se esperar, esse capítulo se propõe a derrubar vários mitos. Aliás, isso é uma coisa que o livro faz o tempo todo, é tentar derrubar mitos. Já que, como eu falei no começo do vídeo, esse período é tão fascinante e atrai a atenção de tanta gente que virou um gênero cinematográfico próprio. E esse gênero cinematográfico foi responsável por perpetuar uma série de mitos, como por exemplo, os mitos dos duelos, da forma como eles eram apresentados, por exemplo, nos Western Spaghetti do Sergio Leone. Essas cidades tinham funções diferentes, levando em consideração que alguns surgiam por conta da febre de mineração numa região onde o metal era encontrado, mas depois que as jazidas se esgotavam, essas cidades eram abandonadas. Ainda hoje você encontra nos Estados Unidos cidades fantasmas desse período. Algumas conseguiram ter uma sobrevida porque eram pontos de passagem de ferrovia, mas muitas delas desapareceram no mapa. O capítulo fala dos negócios dessas cidades, da vivência dos colonos, dos mineiros, da convivência dos restaurantes, no comércio em geral, as escolas, que normalmente só apareciam anos depois dos bancos e dos salões, os hotéis, já que essas cidades recebiam muitos visitantes. O capítulo fala também da segurança nessas cidades, já que por conta da efemeridade delas e da forma como algumas eram construídas, às pressas, elas ficavam muito vulneráveis a incêndios, por exemplo, já que era tudo feito de madeira, muitas dos quais com telhados de palha, outras estábulos para guardar feno seco, enfim, extremamente vulneráveis ao fogo. Havia o problema da higiene, que era extremamente precária, com um acúmulo de dejetos na rua, tanto de animais quanto de pessoas, lixo. Há uma passagem aqui na página 184 que fala sobre a violência das brigas nesse Velho Oeste, cujos resultados fatais eram facilitados pelo fato de que o porte de arma era muito comum naquele momento. Muitas brigas eram originadas em salões e bordéis, e não era incomum que elas terminassem em tiroteio com a morte de uma ou mais pessoas. Eram sociedades majoritariamente masculinas, já que a gente tem que levar em consideração que muitos desses colonos que iam para o oeste não eram casados e não levavam família para lá. E como essa região inóspita atraía mais aventureiros homens do que mulheres, o resultado é que muitas cidades nesse Velho Oeste tinham uma população predominantemente masculina, o que explicava em parte o sucesso dos bordéis e salões. Mas também, segundo o autor, facilitava essa violência urbana, essas demonstrações de raiva e masculinidade em momentos de brigas e tensões.
O autor fala inclusive que as prostitutas nesses lugares eram muito disputadas e muito valorizadas por conta da escassez de mulheres nessa região. O autor comenta que os linchamentos eram relativamente comuns, a reação do povo em relação a certos crimes, quando não havia uma autoridade suficientemente capaz de impedir. Ele conta o caso de uma briga que, mais uma vez, resultou em tiroteio e morte. O assassino foi encontrado pelo povo e seria linchado, mas alguns militares que estavam no local pegaram esse cara, obrigaram ele a assistir todo o processo funerário do homem que ele matou e colocaram ele na cadeia, evitando que ele fosse morto pela multidão que queria linchá-lo pelo assassinato. O vigilantismo era muito comum nessa região. O capítulo 7 se chama Sobre a Vida e a Morte. Esse capítulo ele foca mais na vida privada no Velho Oeste, nas casas dos colonos, né, entre as famílias, de como eram essas habitações, quais os problemas dela em relação à higiene, ao calor, ao excesso de moscas e outros problemas que ela poderia ter, quais eram as tarefas cotidianas desses colonos, dessas famílias. Fala como era a relação dessa população com a morte, a questão da espiritualidade, enfim. O autor termina comentando sobre como o Oeste foi de fato uma epopeia, mas não uma epopeia épica e romântica, mas sim um processo árduo, difícil, cercado de muita violência, extermínio de nativos, violência interna, vigilantismo, banditismo, e que ao final do século XIX começou a mudar um pouco o panorama dessa região, com o avanço das comunicações, com quase extermínio das populações nativas, o qual eles chamavam de pacificação, e o avanço da lei que começou a suprimir o banditismo e o vigilantismo, fazendo com que aos poucos o ápice desse momento, o qual nós conhecemos através do cinema, ficasse no passado e virasse mero produto de entretenimento. Se você quer compreender esse período historicamente e não apenas ter um conteúdo escapista, venha ele da literatura ou do cinema, se você quer pegar as minúcias históricas desse momento, O Faroeste de Claude Follen é um livro excelente. O livro está esgotado, não foi reeditado pela Companhia das Letras há bastante tempo, mas você consegue encontrá-lo em sebos. Se você for em alguns sites que agrega sebos para venda de livros, tem um bem famoso, mas eu não vou dizer o nome, você consegue encontrar esse livro com bastante facilidade. Não só esse, como vários outros livros dessa coleção, com preços que variam em média de 10 a 50 reais mais ou menos. Reforço a minha dica, se você gosta do Velho Oeste e quer entender historicamente, compre esse livro. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de visitar a página História, Guerra e Modelismo no Facebook, página que apoia o Leitura Obrigatória. Visite também a nossa página no Facebook, vou deixar os links todos aqui na descrição, e o blog Leitura Obrigatória, que tem estado bem parado, mas quando possível eu vou atualizar com material específico e inédito para vocês, ou traduções de artigos e notícias de fora. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.